Olá a todos! Então, dando início, propriamente dito, agora ao nosso bloco de neurofisiologia, hoje a gente vai começar a discutir transmissão sináptica, com um foco especial no neurônio pré-sináptico. Antes da gente começar a nossa discussão, é importante que a gente tenha clareza do que é uma sinapse. Então, a sinapse é uma junção altamente especializada entre um neurônio e a sua célula-alvo. Essa célula-alvo pode ser outro neurônio, e a gente vai falar muito desse tipo de sinapse, ou pode ser uma fibra muscular, que vai se contrair em resposta a essa estimulação sináptica. A célula-alvo também pode ser uma glândula, por exemplo, exócrina, como a gente tem aqui, uma glândula sudorípara ou uma glândula salivar, que vai produzir saliva, por exemplo, ou vai parar de produzir saliva frente a essa estimulação sináptica. Pode ser uma glândula endócrina, que vai secretar um hormônio na corrente circulatória frente a essa estimulação sináptica. O que a gente precisa entender também, desde o início dessa nossa discussão, é que a comunicação sináptica é a base da função neural. Então, nós executamos todas as nossas funções neurais e grande parte das nossas funções orgânicas porque os neurônios estão o tempo inteiro fazendo sinapses. Vamos dar um exemplo bem simplificado, apenas uma visão geral de um dos movimentos mais simples que nós executamos, o movimento reflexo. Certo? Nós vamos discutir os reflexos em detalhe no terceiro bloco, quando nós vamos discutir o controle do movimento corporal. Agora, a gente vai ter uma visão geral do que acontece e a importância, portanto, das sinapses. Então, imagina que você está passando roupa e você encosta a sua mão no ferro quente. Aquela temperatura é suficiente para promover a deflagração de potenciais de ação, para ativar os neurônios e deflagrar potenciais de ação em neurônios sensoriais, que vão conduzir essa informação até o sistema nervoso central, a medula espinhal. Aqui essa informação vai ser transmitida através de sinapses a neurônios locais, que por sua vez fazem sinapses com neurônios motores, motoneurônios, que uma vez ativados, deflagram potenciais de ação e vão ativar, através de sinapses, de novo, as fibras musculares responsáveis pelo movimento de flexão do braço. Então, você afasta o seu braço, certo? Observem que toda a coordenação desse movimento requer múltiplas sinapses, e assim é para toda a nossa função neural. Aqui, certamente, vocês estão familiarizados com desenhos como esses, né? Então, nós temos um neurônio pré-sináptico fazendo uma sinapse química com um neurônio pós-sináptico. Numa sinapse química, ocorre, né, a liberação de uma molécula, o neurotransmissor, que vai ser liberado num espaço, uma fenda sináptica, e esse neurotransmissor vai atuar em receptores seletivos para ele na membrana do neurônio pós-sináptico. E a ligação desse receptor, desse neurotransmissor com o seu receptor seletivo, vai promover uma resposta na célula pós-sináptica. Muito bem. A sinapse química, que está representada por esse desenho aqui, ela vai ser o foco da nossa discussão nessa e nas próximas aulas. Mas as sinapses não são só químicas. Existem também sinapses elétricas, que diferem em vários aspectos das sinapses químicas. O principal e o primordial deles, a diferença básica, é que não existe uma separação, um espaço entre as células. As células estão conectadas por proteínas que fazem uma ponte citoplasmática entre as duas células. Portanto, os íons vão passar, não só íons, pequenas moléculas também, mas para a nossa discussão aqui é importante hoje a gente focar nos íons, os íons que conduzem a estimulação elétrica na célula pré-sináptica, passam da célula pré-sináptica direto para a célula pós-sináptica através dessas pontes citoplasmáticas.
A imensa maioria das sinapses no sistema nervoso central são sinapses químicas, mas a gente cada vez que passa, cada dia descobrimos circuitos que utilizam sinapses elétricas, novos circuitos utilizando essas sinapses elétricas. Sempre que uma sinapse, um circuito utilizando sinapse elétrica existe, essas sinapses elétricas têm uma função muito clara, que é a sincronização de um grupo de neurônios, ou seja, a necessidade que para que aquele grupo de neurônios exerça a sua função, eles disparem em conjunto. A sinapse elétrica ela é muito eficaz para realizar essa função, porque o estímulo elétrico que se inicia lá num pequeno grupo de neurônios é passado quase que instantaneamente para todos os neurônios que estão conectados a eles. E se a resposta que aquele circuito neuronal precisa induzir depender desse disparo síncrono dos neurônios, a sinapse elétrica é com certeza a melhor solução para esse tipo de tarefa. Parece simples, né? Assim, evidente, todo mundo já tinha ouvido falar de sinapse elétrica, de sinapse química, ainda que agora na neurofisiologia nós vamos estudá-las mais a fundo. Mas vocês sabiam que a natureza física da transmissão sináptica, ou seja, se as sinapses são químicas ou elétricas, foi debatida por quase um século? Pois é. A primeira demonstração da existência de sinapses químicas aconteceu no início da década de 20, quando um farmacologista austríaco, Otto Loewi, acordou no meio da noite com uma ideia de um experimento bastante interessante e até inusitado, se a gente parar para analisar. O que é que ele fez? Ele acordou no meio da noite e foi para o laboratório realizar esse experimento. Naquela época já se sabia que se você pegasse um coração, neste caso ele trabalhou com um coração de rã, mantendo a inervação do nervo vago, e você estimulasse eletricamente através de um eletrodo o nervo vago, esse coração tinha uma diminuição dos seus batimentos cardíacos, ou seja, uma bradicardia, em função da estimulação do nervo vago. Até aí nenhuma novidade. Qual foi a grande sacada do Otto Loewi para definitivamente comprovar a existência das sinapses químicas? Ele pegou o líquido que banhava esse coração e transfundiu para o líquido que banhava um outro coração, ou seja, ele pegou o outro coração, um segundo coração de rã, e banhou no líquido que ele tinha removido desse primeiro coração estimulado pelo nervo vago. E observou que ocorria uma bradicardia aqui também. Ou seja, o que é que esse experimento comprova de forma inequívoca? Que a estimulação do nervo vago libera uma substância química que é responsável por induzir essa bradicardia. Por que é química? Porque não há nenhuma conexão elétrica entre os dois corações. Ele simplesmente retirou o líquido que banhava o primeiro e colocou o segundo coração naquele líquido, e agora ele apresenta bradicardia. A comprovação das sinapses elétricas ocorreu alguns anos depois, quando um grupo de neurofisiologistas, trabalhando, se não me engano, com peixes, com circuito neural de peixes, eles fizeram fatias desse tecido neural, preservando as sinapses, né, intactas, e deram um estímulo, uma pequena despolarização, que não era suficiente para atingir para deflagrar o potencial de ação. E essa pequena despolarização foi transmitida para o neurônio pós-sináptico. Por que isso prova que a sinapse é elétrica e não é química? A gente vai ver, talvez você já saiba, mas a gente vai começar a ver a partir de agora, que para que uma sinapse química ocorra é necessário um potencial de ação que vai ser necessário para a exocitose das vesículas de neurotransmissores. Os motivos a gente lembra na sequência. Nesse exemplo, não houve um potencial de ação.
foi apenas uma despolarização sublimiar, uma pequena despolarização. Bom, a partir de agora, nós entramos então no ambiente da sinapse química no sistema nervoso central. E a gente vai olhar sempre para figuras como essas, certo? O que a gente precisa entender é que este é um modelo didático, porque o nosso objetivo aqui hoje é entender o mecanismo da transmissão sináptica. E para entender um mecanismo, a gente precisa ser reducionista, a gente precisa olhar para um ambiente muito pequeno. E é o que a gente vai fazer a partir de agora. Então, observem que um neurônio pré-sináptico faz com o mesmo neurônio pós-sinápticos diversas sinapses, certo? Nós vamos nos focar em uma dessas sinapses, em um desses terminais axonais e na comunicação desse terminal axonal com a célula pós-sináptica. O que vocês nunca podem perder de mente é que esse é um modelo didático, porque a realidade no sistema nervoso central é muito diferente. Um neurônio no sistema nervoso central recebe, em média, 10.000 contatos sinápticos, às vezes 200.000 contatos sinápticos, certo? Então, nós estamos sendo reducionistas, nós estamos olhando para um desses contatos sinápticos, que é o que está sendo demonstrado nesta figura, que nós vamos explorar nos próximos slides. O primeiro evento para que ocorra a transmissão sináptica química, um potencial de ação precisa ser deflagrado no neurônio pré-sináptico. É lógico que para esse neurônio pré-sináptico deflagrar um potencial de ação, ele tem que ser estimulado, tem que ser excitado de alguma forma, talvez por outros neurônios que são pré-sinápticos a ele, certo? Vocês se lembram o que é um potencial de ação, né? É um fenômeno elétrico autorregenerativo e autopropagável que é conduzido ao longo de todo o axônio desse neurônio e é transmitido para todas as suas terminações axonais. Ele ocorre, como vocês viram lá na parte de bioeletrogênese, quando o potencial de membrana a membrana é despolarizada, ou seja, o potencial de membrana é mudado em sentido menos negativo, até um ponto que atinja o limiar. O que é esse limiar? É uma diferença de potencial transmembrana, através da membrana da célula, que é suficiente para promover a abertura em massa de canais de sódio voltagem dependentes. A abertura desses canais de sódio, voltagem dependentes, provoca a entrada maciça de sódio, que evidentemente tem carga positiva. Isso faz com que a membrana, que era altamente negativa, com a abertura desses canais de sódio, caminhe muito rapidamente em direção ao zero e muitas vezes até a níveis positivos, como está sendo mostrado aqui no nosso slide. Essa mesma despolarização limiar promove a abertura de canais de potássio, só que esses canais demoram um pouco mais para abrir, a cinética é diferente, mas assim que eles se abrem, os canais de sódio já estão fechados quando isso acontece, assim que os canais de potássio se abrem, o potássio sai da célula, o potássio é positivo, portanto, ocorre um efluxo de carga positiva da célula e a membrana é repolarizada. Esse fenômeno, que vocês já viram em bioeletrogênese, se propaga ao longo de todo o axônio, certo? E ao chegar aqui, no terminal, em cada um desses terminais axonais, ele vai promover a abertura de, agora, outros canais voltagem dependentes, que são os canais de cálcio voltagem dependentes, essenciais à transmissão sináptica química. Os canais de cálcio voltagem dependentes, assim como qualquer canal voltagem dependentes, eles estão fechados quando a membrana está em repouso. Mas quando ocorre a despolarização da membrana, e cada canal tem um limiar de despolarização para se abrir, no caso dos canais de cálcio, essa despolarização tem que ser muito grande, por exemplo, como aquela induzida pelo potencial de ação que está chegando aqui no terminal axonal.
Então, essa despolarização promove a abertura desses canais voltagem dependentes, que neste caso são canais de cálcio. O cálcio entra dentro do terminal axonal, e isso é completa e absolutamente essencial para que ocorra a exocitose das vesículas que contêm os neurotransmissores. Este processo de exocitose mediada por cálcio que ocorre no terminal axonal pré-sináptico, ele é bastante conhecido e bastante complexo. Nós não vamos entrar em detalhes a respeito desses mecanismos, basta que a gente tenha a compreensão de que há a necessidade da abertura desses canais de cálcio, voltagem dependentes, e que é o cálcio quem vai ativar as proteínas responsáveis pela exocitose das vesículas contendo o neurotransmissor. Bom, como qualquer exocitose, o conteúdo das vesículas é lançado para fora da célula. Nesse caso, os neurotransmissores são então lançados para o espaço da fenda sináptica. E ali eles vão se ligar aos seus receptores, receptores estes que estão na célula pós-sináptica, no neurônio pós-sinápticos, que são seletivos para aquele neurotransmissor, portanto, se ligam apenas àquele neurotransmissor ou a substâncias muito semelhantes àquele neurotransmissor. E a ligação do neurotransmissor a estes receptores vai promover a resposta do neurônio pós-sináptico. Esta resposta do neurônio pós-sináptico é o que a gente vai discutir no próxima aula deste bloco. Antes de terminar, vamos discutir alguns aspectos importantes, para que vocês compreendam os mecanismos associados à transmissão sináptica. Imagine neurônios em cultura com seus contatos sinápticos preservados. Você quer fazer um experimento para demonstrar se determinada sinapse é química ou elétrica? Faz cada uma das manipulações abaixo e observa os resultados, tanto no neurônio pré quanto no neurônio pós-sináptico. Complete a tabela. Então, vocês vão ler cada uma dessas manipulações, por exemplo. Imagine que você está mantendo esses neurônios no ambiente controlado, no ambiente de cultura, né, com os contatos sinápticos preservados, e você adiciona a esse meio um bloqueador de canais de sódio voltagem dependente. O que será que esse bloqueador vai fazer? Se a sinapse for química e se a sinapse for elétrica? Sempre pensando na resposta do neurônio pré e do neurônio pós-sináptico, ok? E para você pensar, a resposta da célula pós-sináptica, do neurônio pós-sináptico, por exemplo, ela depende do neurotransmissor que é liberado ou do receptor que ele ativa. O que vocês acham?